Olá, meu nome é Fernando Padilha e eu quero transmitir para você, compartilhar com você uma palavra de Deus. A Bíblia fala da conversão. Jesus, a primeira pregação dele foi: convertei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos. João Batista pregava: arrependei-vos. Então a conversão, o arrependimento é necessário. E a Bíblia então nos ensina, a nossa conversão ela tem 3 níveis. Primeiro, você se converte ao Senhor. Primeira conversão, Jesus. Quem é a minha salvação? Quem é que morreu por mim? Quem é que garante a minha ressurreição? Quem é que intercede por mim? Quem é que me ensina o caminho? Jesus. Então eu me converto a Jesus. Não mais a Maomé, a Buda, ou isso ou aquilo. Ou uma religião. A Jesus. A salvação é uma pessoa. É uma das pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um. Triuno. E esse Deus, de forma total, ele age na nossa salvação. Deus Pai formou, criou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Todo homem que prega, prega sob a unção do Espírito, para fazer com que a verdade seja crida, para fazer com que a pessoa que ouça não tenha como contestar a veemência, a força de que aquele pregador, aquele evangelista fala sobre Jesus. Então é uma verdade muito grande. E aqui em Atos 9:35 diz: os quais, falando aqui sobre uma cidade, né? As pessoas, várias pessoas daquela cidade, dizendo: os quais se converteram ao Senhor. Então esta é a primeira conversão. Vinde a mim todos, porque Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é apresentado. Jesus, o amor, o grande amor de Deus, se torna graça na pessoa de Jesus. Então você precisa aceitar Jesus, fazer de Jesus o seu Senhor, se submeter a Ele, não só como Salvador, mas Senhor. Ele agora é o Rei. Esta é a proposta do Senhor. Eu quero entrar na sua vida e quero dirigir você. Quero ser o seu pastor. O pastor cuida da ovelha. O que a ovelha come, o que a ovelha bebe. O pastor se responsabiliza por tudo isso. É isso que Jesus, aquilo que você vai comer espiritualmente, aquilo que você vai beber espiritualmente, Jesus quer se comprometer com isso, quer te ajudar. Então, receba Jesus e seja salvo. Após isso, a conversão também se dá em outros níveis. Primeiro, Jesus, primeiro de tudo. Segundo, é a conversão à palavra. Aí você vai para a Bíblia, aqui em Mateus 24:35, diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí quando estava formando-se o Novo Testamento, o Senhor disse para João: João, escreve. Paulo escreveu. O que é que eles escreveram? Escreveu aquilo que eles viram, a igreja. A igreja, ela é mais velha do que o Novo Testamento. Paulo não escreveu algo para que alguém criasse igreja. João não escreveu algo para alguém criar a igreja. Não. João escreveu olhando para a igreja. Paulo escreveu olhando para a igreja. Como é que a igreja se comporta? É uma igreja amorosa, então amorosa. Paulo viu que Jesus amava a sua igreja e disse, Jesus diz: homens, amem suas esposas como Cristo ama a igreja é como a esposa de Cristo. Jesus ama tanto a sua esposa, a sua igreja, que dá vida por ela. Assim os maridos também devem dar a vida pela esposa. Então, eles viram a igreja, como Jesus tratou a igreja, como a igreja se comportava e escreveu sobre ela.
E aí as pessoas pegam esses escritos e formam igrejas por aí, formam a sua própria doutrina, faz a sua constituição, forma o seu centro de unidade, que é os seus pensamentos, e busca na Bíblia algo para levar lá para poder fazer válida a sua doutrina. Isso não está certo. Deixa essas formações todas que tem por aí e venha para a igreja. Vem para a palavra. Se converta à palavra. O que a palavra diz? Como é que se forma um líder na igreja, na comunidade cristã? Veja na palavra. Não é como eles pregam por aí. Há muita gente formando líderes por aí de uma forma totalmente diferente. Porque o sujeito tem estudo, tem teologia, ele serve para ser um líder? Não. A Bíblia mostra que quem é líder é aquele que tem mais vida de Deus. O conhecimento vem pelo Espírito. Porque como é que se estuda coisas espirituais, se não por revelação de Deus? O homem quer estudar Deus? Não. É Deus que se revela, o homem é a quem ele quer. Então por isso que está escrito, Deus levanta. Uns para pastor, outros para... É Deus que levanta. O pastor, ou presbítero, pode estudar. Mas uma pessoa estudada não pode ser um pastor ou pode ser um presbítero porque ele quer. Não. Não é porque ele estuda que ele se torna. Ele se torna se achando sendo pelo Espírito do Senhor. Eu me acho sendo um presbítero. Eu nunca pedi para ser, nunca estudei para ser. Eu sou por Ele. Eu sou porque sou por Ele. Não porque eu quis ser. É mais ou menos isso. Então o líder na igreja, ele se torna por ação do Espírito. Depois ele pode estudar. Estuda o que você quiser. É uma benção estudar. Eu mesmo estudei bastante. Mas não é isso que me faz ser um líder na igreja. É vida de Deus. É amor a Jesus. Amor a Jesus. É isso que a palavra mostra. É isso que a palavra mostra. Você se converte a Jesus e se converte à palavra. Quando Jesus, já ressuscitado, conversou com Pedro, ele perguntou, Pedro, você me ama? Pedro disse, eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. Perguntou de novo, você me ama? Amo. Então cuida dos meus cordeiros. Você me ama? Pedro se entristeceu, diz a palavra, dele ter perguntado terceira vez, você me ama? Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Pedro, eu só conheço que você me ama quando você se envolver com a igreja. As minhas ovelhas. Você nunca vai me amar sem amar as ovelhas, sem cuidar das ovelhas, sem envolver com as ovelhas. Então, você ama Jesus? Então você precisa se converter à igreja, se converter à palavra. Aí vem a terceira, se converter à igreja. A Cristo, a palavra é a igreja. Aí o que diz da igreja? Aí você vai para Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí no capítulo 18 de Mateus, versículo 17 diz, e se aí está falando já da igreja já atuante, como se estivesse atuando, não existia ainda a igreja, mas o Senhor estava dando uma forma como a igreja agiria. Se alguém tem problema, alguém da igreja vai lá e fala com ele, e se ele não ouvir, leva mais dois. Se ele não ouvir os dois, traga ele para a igreja. A igreja é a autoridade máxima na cidade em questões espirituais. Então traga esse indivíduo que não quer ouvir a verdade, que está praticando coisas que não deveria, fora da forma da palavra, porque ele tem que se converter à palavra, a palavra está ensinando, ele não quer, a igreja vai julgá-lo. A igreja. Então traga ele para a igreja. Aí diz assim, e se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também à igreja, considere-o como gentio e publicano. Olha o valor da igreja. Como é que você vai viver sem a igreja? Sem ter a igreja, sem ter conhecimento, discernimento do que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a representação de Cristo. Ela prega salvação,
ela ensina e ela também considera gentio. Você não pertence mais a Cristo. Olha o poder que tem a igreja. Você pode falar o que você quiser, mas você não pertence porque a igreja decidiu pelas suas obras, pela forma como ela está vendo que você vive, você não serve para seguir a Cristo. Tem esse poder. Então, queridos, é isso. É isto. A Bíblia diz que a alma de uma pessoa ela é valiosíssima, vale mais do que o mundo todo. E a Bíblia diz que aquele que tem entendimento, que alcançou o entendimento, ele ama a sua alma. Ama a sua alma. Porque tudo que tem valor você ama e guarda. Se alguém te der, ou se você um dia comprar um diamante que vale aí 10 milhões de reais, um diamante grande, você vai guardar. Tem pessoas que pagam 100 milhões num quadro. Esse quadro fica numa redoma lá, num banco, uma coisa guardada, porque é valiosíssimo. Um quadro pintado. Se você tem uma barra de ouro que vale aí milhões, 5 quilos de ouro, você não vai deixar de qualquer maneira, você vai guardar. Cofre, ou vai pôr no banco, você vai ter cuidado com aquilo. É valoroso. Olha, a sua alma vale mais do que todo o ouro do mundo, de todos os quadros do mundo, mais do que todo o petróleo do mundo. Tudo junto, petróleo, ouro, prata, diamantes, pedras preciosas que tem no mundo todo, juntos, não vale a sua alma. Olha, não vale. Então você precisa ter um cuidado muito grande pela sua alma. Muito grande. Muito grande. E você precisa assegurar a sua alma. E como é que você faz isso? Através de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Através do conhecimento da palavra. E através de estar, saber, discernir o corpo. Tomar a ceia discernindo o corpo, a igreja. Não é a igreja que os homens fundaram. 30 mil organizações. Não sou contra as pessoas que estão dentro delas, mas eu sou terrivelmente contra as organizações enganosas, criadas pelos homens, constituída pelos homens. Agora eu sou a favor da palavra, do Deus que a palavra apresenta, do Jesus que a palavra apresenta, da forma da salvação como ela apresenta e da igreja que ela representa. É isso que eu defendo. E por isso eu tenho muitas pessoas que se tornaram meus inimigos e falam mal de mim, porque eu falo abertamente. Porque a sua alma é tão valiosa, querido, que você precisa cuidar dela. Como? Fazendo perguntas. Perguntas. Por quê? Porque o único responsável pela sua alma é você. Está escrito aqui. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14. Versículo 12. Está lá. Então você se envolve, ouve, se converte, vai para lá e para cá, mas no final da conta, você vai se assentar diante de Deus, no tribunal de Deus, e você vai se responder por você mesmo. Você não vai poder dizer, não, mas o pastor me ensinou assim. Uma pessoa uma vez me falou uma coisa muito horrível. Falta de conhecimento. E crente já há muito tempo. Eu sigo o que o meu pastor me ensina. Se ele estiver errado, ele que vai dar conta a Deus. Mas eu fui obediente. Mas não está escrito isso aqui. A Bíblia diz que você deve julgar as profecias. A pessoa prega, você deve julgar. Não o profeta, mas a palavra. Serviu, examine tudo. O que serviu, você engole. É como comer um peixe. O espinho você cospe fora. Criança é que engole tudo que põe na boca dela. Paulo diz, eu quero que vocês sejam adultos em Cristo. Criança, você põe a mamadeira, Paulo quer, eu quero quebrar essas mamadeiras, tudo. Você tem que ser adulto, saber o que você está comendo. E para você descobrir é fazer pergunta. De onde veio? Ah, a minha igreja chama Igreja Presbiteriana.
Aí faz uma pergunta para o seu líder: da onde veio esse presbiteriano? Veio de Cristo? Não, então essa igreja não pode ser de Cristo, porque só pode estar na igreja de Cristo aquilo que veio de Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Paulo falou igreja, Pedro falou igreja, João falou igreja, todo mundo igreja ali, igreja aqui, igreja... Ninguém acrescentou nada. Agora vem um sujeito e coloca igreja Botas de Fogo. Olha, Botas de Fogo. Igreja Canelas de Fogo, Botas brilhantes, umas coisas assim, mais horrível. Igrejas Três Pontas Sagradas. Igreja A Maresia que Corrói. E outros nomes. Faça perguntas. Porque a sua alma é sua, valorosa, mais que todo ouro é prata. E a Bíblia diz: aquele que ama a sua alma, aquele que alcançou entendimento, ama a sua alma. Então você ama a sua alma e você quer pôr ela no caminho certo. Aí a palavra, perguntas, e você se converte a Cristo, se converte à palavra. Você vai defender Jesus, vai defender a palavra e vai defender a igreja. A igreja é isso. É isso. Está aqui na Bíblia. O Deus que você defende é o Deus da Bíblia. O Jesus que você defende é o Jesus da Bíblia. E a igreja que você defende é qual? A da Bíblia. A da Bíblia. Você conhece a igreja que está na Bíblia? Se você não conhece, eu estou aqui para você fazer as perguntas que você quiser. Nós vamos estudar juntos. E é linda a igreja da Bíblia é linda. É a noiva de Cristo. É aquela que Jesus não vem buscar um harém, vem buscar a sua noiva. Sem rugas, sem máculas, linda. É essa igreja que eu quero ser, queridos, e que você também deve ser. E para isso você tem que ser diligente, você tem que perguntar, faça perguntas. Onde surgiu esta igreja que eu estou? Onde ela surgiu? Porque a verdadeira você vai saber que ela surgiu em Jerusalém, no dia de Pentecoste. Você vai saber tudo sobre ela. Agora, você vai estar numa igreja que nasceu no Brasil, em Roma, na Inglaterra, na Suíça. Que igreja é essa? Porque a verdadeira, o Jesus que você segue nasceu aonde? Onde? Nasceu no Brasil? O Jesus que você segue nasceu na Inglaterra? Então, você segue o Jesus que nasceu lá na Palestina, lá em Belém, filho de Maria. Por que você sabe disso? Porque está escrito. E a igreja também está escrita. Onde ela nasceu, quem a edificou, o nome que foi dado a ela, quem trouxe os parâmetros das suas doutrinas vendo ela, que é Paulo, Pedro, tudo que está escrito aqui. Então, você tem argumento de sobra para saber o que é a verdadeira igreja. Aí você tem que se unir com aqueles que conhecem também e ser a igreja. Só isso, ser a verdadeira igreja e defendê-la. Não abra mão da verdade. É isso que Deus espera de você. E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.